Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre aqui o empirismo, conhecimento parte da experiência. Eu sou Eric Ribeiro. Nós vamos ver alguns contextos, né, sobre o processo empirista, alguns filósofos que tiveram grande papel, né? Então, por primeiro vamos ver esse contexto, né, do processo de conhecer. Literalmente, a questão do empirismo, né, essa questão vem surgir dentro de um contexto de questionamento sobre os critérios e os métodos, né, para uma elaboração de um conhecimento verdadeiro. Então, por essa razão, os processos de conhecer em si mesmo passou a ser investigado e discutido intensamente por boa parte dos filósofos, que aí a gente mais pra frente vai ver um pouco sobre John Locke, Thomas Hobbes. Em consequência disso, foi durante o período da Idade Moderna, né, o século 17 e 18. E, em consequência disso, a Idade Moderna tornou-se um período em que se formularam algumas das principais gnoseologias, né, ou teorias a respeito do conhecimento da história da filosofia. E nisso, a gente pode destacar duas principais vertentes, né, que se destacaram durante esse período, né, durante essa discussão, que foi o racionalismo, né, a racionalista, e o empirismo. Bom, o que o racionalismo, né, essa vertente racionalista vem defender, né? Ela defende a tese de que o conhecimento é obtido pela razão, podemos dizer o logos, o lógico dedutivo, que é mais confiável do que aquele que se obtém pela experiência sensível, qualificando-se totalmente o valor da experiência no processo de conhecer a verdade. Bom, aqui eu destaco um pouco aqui o René Descartes, né, que foi um dos principais difusores desse pensamento. Ele defendia que é preciso duvidar de todo conhecimento adquirido para conseguir alcançar a razão absoluta, né? O racionalismo acredita-se que a razão é o centro do conhecimento. Os racionalistas defendiam que, além de organizar a mente, também armazena e atribui significado às informações que já foram adquiridas. É também tese do racionalismo a ideia de que o conhecimento de propriedades dos seres humanos são parte de uma dedução lógica, somada à argumentação e análise de informações. Essas informações, né, analisadas são geradas pelos sentimentos e precisam ser compreendidas por um sistema racional, né, para que a mente possa acessar outros conhecimentos. Descartes traz a noção de que uma boa parte da ideia que temos são inatas, né? Elas já são presentes na nossa mente desde o nosso nascimento, né? E o empirismo é uma corrente literalmente oposta ao racionalismo. Os empiristas acreditavam que os conhecimentos dos seres humanos surgem das experiências vividas ao longo do tempo, né? Que todo o nosso conhecimento é formado, surge da experiência, ou seja, ele é caracterizado pelo conhecimento científico, quando a sabedoria é adquirida por percepções, né? Pela origem das ideias, por onde se percebem as coisas. Ou seja, o empirismo consiste em uma teoria epistemológica, né, que indica que todo conhecimento é fruto da experiência e, por isso, uma consequência dos sentidos. A experiência estabelece o valor, a origem e os limites do conhecimento. Bom, a teoria empirista ela admite que existem as ideias simples e as ideias compostas, né? As ideias simples são formadas, né, com base na experiência imediata que conhece os objetos corriqueiros do mundo, como o homem e o cavalo. Já as ideias complexas
são junções de duas ou mais ideias simples, né? Perfazendo a elementos compostos que não existem na realidade, né? Mas podem ser imaginados, como o centauro, que é a junção das ideias de homem e cavalo, né? E agora a gente vai ver um pouco, né, sobre literalmente as ideias inatas, né? Que algum tempo depois, né, em pleno iluminismo, né, o filósofo alemão Immanuel Kant literalmente realiza uma espécie de síntese entre essas duas correntes, né? Entre o racionalismo e o empirismo, né? Então, as ideias inatas teriam nascido com o sujeito pensante, ou seja, literalmente essa base está vinculada, né, como eu acabei de falar, com o René Descartes, essa questão das ideias inatas, né, a esse pensamento que o conhecimento das coisas externas deveria ser conseguido através do trabalho lógico da mente, né? E um dos seus principais argumentos para justificar essa posição era a suposição da existência das ideias fundadoras do conhecimento, as ideias inatas, né? Trata-se de ideias que teriam nascido com o sujeito pensante, como eu já falei, né? E que por isso dispensariam a percepção de um objeto exterior para que se formasse no pensamento, né? Os conceitos matemáticos da noção de Deus, um desses exemplos, né, seriam essa questão das ideias inatas, já nascem com isso, né? E entre esses principais defensores do inatismo, né, no processo de conhecimento, encontra-se Platão, né, na Antiguidade, Santo Agostinho, na Idade Média, né? E além do que a gente está falando, do René Descartes na filosofia moderna. Agora, vendo uma questão dessa reação empirista, né? A filosofia cartesiana, principalmente a tese da existência das ideias inatas, provocou forte reação de vários pensadores. Eles passaram a defender a tese, né, oposta, ou seja, isto é, né, de que o processo do conhecimento depende sempre da experiência e dos sentidos, pelo menos como um ponto de partida em sua origem última, né? Assim surgiram diversas doutrinas modernas empiristas. Entre os principais defensores das gnologias, né, empiristas, encontram-se Aristóteles na Antiguidade, né, como eu já falei, São Tomás de Aquino e alguns pensadores que vamos ver, né, John Locke, Thomas Hobbes, né. Então, o palco inicial moderno foi literalmente na Inglaterra, né, nesse país de grande parte, né, da burguesia, a partir do século XVII, né, conquistou não apenas poder econômico, mas também poder político, né, e ideológico, pondo fim ao absolutismo monárquico, né, durante a Revolução Gloriosa. Aqui só para a gente relembrar, né, a Revolução Gloriosa foi literalmente a Revolução Burguesa que instituiu o parlamentarismo, né, na Inglaterra, estabelecendo a superioridade das leis, né, sobre as vontades dos reis, acabando com o absolutismo. Bom, aqui agora nós vamos ver um pouco então sobre Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, que nasceu em Westport, da Inglaterra, né, no período da Revolução Liberal Inglesa. Ele até defendeu o rei Carlos I, mas logo depois foi decapitado, né? Foi obrigado a exilar-se na França, e entrando em contrato com o pensamento de Descartes. Eu espero que não fique confuso, mas quem que foi decapitado foi o rei Carlos I, tá? Literalmente. Aí ele vai trazer... O pensamento dele foi literalmente influenciado pelas ideias de Bacon e Galileu, né? E literalmente para Hobbes a filosofia seria a ciência dos corpos, ou seja, que tudo que tem existência material, né? Os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza, os corpos artificiais ou estado pela filosofia política.
é o que não é corpóreo, né? Deriva do ser excluído da reflexão filosófica, né? Então, nisso a gente pode ver agora, dentro da sua teoria, o materialismo e empirismo, né? Como a gente acabou de ver, né, para Thomas, né, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos, o corpo e o movimento. O corpo é entendido como um elemento material que existe independente do nosso pensamento, e o movimento pode ser determinado matematicamente e geometricamente. Ou seja, trata-se, portanto, de uma concepção materialista e mecanista, né, da realidade. Mecanicista, desculpa. As ideias ou o pensamento, né, não seriam nada mais que a imagem das coisas impressas na fantasia corporal. Tá? Isto quer dizer que o processo de conhecimento inicia-se pela sensação. Aí a gente traz literalmente é uma concepção empirista, né? A gente consegue logo ver isso. Agora, um pouco sobre John Locke, né? John Locke nasceu em Wilmington, né, na Inglaterra. Durante os tempos de universidade dele, decepcionou-se com o aristotelicismo e com a escolástica medieval, né? Quando tomava contato literalmente com os pensamentos de Francis Bacon e René Descartes. Literalmente, para ele traz uma questão da tábua rasa, que eu acredito que muitos de vocês já viram ou já ouviram, né? Então, em sua obra, um ensaio acerca do entendimento humano, né, Locke combateu duramente a doutrina cartesiana, segundo a qual o ser humano possui ideias inatas, né? Ao contrário de Descartes, né, ele defendeu que a nossa mente, no instante do nosso nascimento, é como uma tábua rasa, né? Aí a gente vai ver que o substantivo tábua, né, significa tabula, né, tabula rasa. Literalmente esse substantivo de tabula rasa significa tábua ou placa de madeira, né? E de outro ou qualquer outro tipo de material. E o adjetivo rasa quer dizer plana, lisa. Ou seja, assim a expressão tábua rasa, usada por Locke, tem um significado de tábua lisa, isto é, tábua na qual nada foi escrito nem gravado, né? E desse modo, o conhecimento seria constituído basicamente por dois tipos de ideia. A ideia da sensação e as ideias das reflexões, né? Porque o filósofo defendeu que as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida mediante a experiência sensível imediata e seu processamento interno, tá? Então, as ideias de sensação são as nossas primeiras ideias, ou seja, aquelas que chegam à mente através dos sentidos. Ou seja, quando a gente tem alguma experiência sensorial, né, constituído literalmente nas sensações. As ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias, né, dos objetos externos, ou seja, por sensação, né, Locke entende que, por exemplo, as ideias de amarelo, né, essas ideias de cores branco, quente, frio, mole, duro, amargo, doce, por aí vai. Já as ideias da reflexão, né, são aquelas que resultam na combinação e associação, das sensações por um processo de reflexão, ou seja, de tal maneira que a mente vai desenvolvendo outra série de ideias que não podem ser obtidas, né, por coisas externas. Seriam ideias como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer, o raciocinar. Então, literalmente, o filósofo admitia, no entanto, que nem todo conhecimento limita-se exclusivamente à experiência sensível, né? Ele considerava, por exemplo, o conhecimento matemático válido em termos lógicos, embora que não tivesse como base a experiência sensível. Nesse sentido, Locke não era um empirista, né, radical.
Bom, essa foi a nossa aula, gente. Foi rápida, mas eu espero que vocês tenham compreendido.